Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. O assunto de hoje trata-se de um estudo bíblico que alguns dias atrás fora compartilhado através do WhatsApp, onde um grupo de irmãos de vários lugares do país vem se encontrando semanalmente para aprender a palavra de Deus. A pedido da irmã Cibele, este estudo será compartilhado aqui também no grupo do YouTube, ou melhor, na plataforma do YouTube, para que o assunto possa alcançar muitas outras pessoas que sentem o prazer de aprender a palavra de Deus e que também precisam de revelação por meio da palavra do Espírito Santo. Nós acreditamos que a vontade de Deus é espalhar o Evangelho. Por isso, mesmo quando nos reunimos, nós entendemos que espalhar também vai edificar outras pessoas e vai glorificar ao Senhor Jesus por meio daqueles que receberem bem o assunto. A partir de agora, você estará recebendo gravações de áudios que foram realizados no dia do estudo, no dia da reunião. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda. A minha recomendação é para que você esteja participando deste estudo com a sua Bíblia e também colocando toda a sua fé nas mãos do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, fique à vontade para aprender conosco a palavra de Deus. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, uma boa noite para vocês. Através do Evangelho do Senhor Jesus, eu espero que vocês estejam bem, porque o nosso conceito de bem é estar dentro da vontade de Deus. Então sejam bem-vindos, para o estudo bíblico aqui no grupo discipulado. Estamos aí um pouquinho fora do nosso habitual, porque normalmente os estudos aqui no grupo são feitos aos sábados, e embora temos um outro grupo aí de liderança, qual o pastor Luiz administra, temos lá um grupo onde os estudos são feitos todas as segundas-feiras, com a própria administração do pastor Luiz. Então hoje está bem diferente, recebi aí o convite do pastor Luiz, com certeza, por direção do Espírito Santo, para estar ministrando no lugar dele, e a princípio seria lá no outro grupo. Entretanto, pedi ao pastor Luiz que estivesse aqui, pedi a ele, a irmã Cibele, em concordância aí, todos nós decidimos por fazer o estudo aqui, para que hoje, especificamente falando, no dia de hoje, possamos alcançar aí mais irmãos, que possa haver aí um despertamento, em todos os irmãos. Então, o estudo bíblico vai ser aqui no grupo do discipulado hoje, Mas eu acredito que não perdemos nada, Não é porque hoje não é sábado, não é porque não será o pastor Luiz ou a irmã Cibele. O importante é o nosso coração estar aí voltado para as coisas do reino de Deus, e aí tudo vai colaborar, para o nosso aprendizado, tá bom, irmãos? Então, sejam bem-vindos aí o pastor Luiz, a irmã Cibele, a irmã Carol, a irmã Ruth, que está chegando, todos sejam bem-vindos. Eu também não posso deixar aqui de falar aqui sobre o final de semana que tivemos aí, um final de semana prolongado por causa do feriado, e nós estivemos aí reunidos, entre irmãos, como Igreja de Cristo, e todos estávamos, na casa do pastor Luiz, recebendo muito do Espírito Santo nesses 4 dias, com
ministrações para os jovens, com batismo, com ceia, com louvor, com comunhão, com sinceridade, com transformação, com esperança. Irmãos, foi tremendo, né? E glórias a Jesus aí pelos irmãos que alguns que eu particularmente falando não conhecia pessoalmente, mas eu tive a oportunidade de conhecer. Tenho certeza que esse é o mesmo sentimento da irmã Cibele, né, do pastor Luiz, que organizaram aí, a irmã Ruth, né, a irmã Vilma, né, que organizaram aí todo esse evento aí maravilhoso para Jesus. E eu tenho certeza que ao final aí o pastor Luiz e a irmã Cibele vão estar aí falando alguma coisa. Mas, irmãos, eu não quero me estender, porque nós vamos aqui agora começar o estudo bíblico, né, em nome de Jesus. Eu quero, então, pedir, né, que a irmã Ruth, que já está conosco, faça aí a oração em nome de Jesus. E assim, em seguida, né, a gente vai estar começando o estudo com o tema, né, combatendo o bom combate. E aí, depois da oração, os irmãos já abram aí a Bíblia, né? Em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, porque nós vamos ler o versículo 7. Então a irmã Ruth vai orar e depois nós vamos dar o Amém. início Glórias aí, em ao nome Senhor de Jesus. Jesus. Deus é maravilhoso. Para nós estarmos mais uma noite na presença dEle, ter um dia abençoado, né? Glórias ao Senhor. E vamos orar para que essa noite continue sendo uma bênção nas nossas vidas. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Pai querido, Pai amado, eu peço perdão pelas nossas falhas e fraquezas e agradeço a Ti por esta rica oportunidade. E apresento a Ti, Senhor, a vida do pastor Glauber, que nos irá trazer o estudo nesta noite, meu Pai querido. Sê com o Teu Filho, Senhor, derrama nele o poder do Teu Santo Espírito, discernimento, tudo o que ele precisa, Senhor, para discernir a Tua palavra, para esmiuçar a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos entender, meu Pai querido, cada, Pai amado, toda a Sua vontade. No nome santo do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa a mente e o coração dele, o viver, o lar, a família dele. Abençoa cada irmão, Senhor, o pastor Luiz e sua família. Abençoa cada irmão que está aqui nesta noite, meu Pai. E aqueles que irão ouvir depois. Que o Senhor possa derramar da tua graça abundante em cada coração, em cada vida, em cada viver, em cada caminhar. Aplaca toda a fúria, Senhor, todo levante das trevas, toda a frieza, Senhor, toda a incredulidade, medo, rancor, mágoa, Senhor. Lança nas profundezas e manifesta a tua graça em cada coração, em cada mente, em cada lar, em cada família, Senhor, tudo para a honra e para a tua glória. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, meu Pai querido. Amém, Pai querido. Amém, Obrigado. glórias a Jesus, né, pela oração da irmã Ruth, né, por ter colocado aí toda a fé nas suas palavras, né, e eu me sinto com certeza abençoado e pronto aqui para começar o estudo, né, irmãos? E eu começo dizendo, né, em relação ao tema, né, como disse, né, combatendo o bom combate. Porque já há algumas semanas, né, talvez até um mês aí mais ou menos, enfim, o Senhor Jesus tem despertado aí o meu coração para que eu pudesse olhar, né, de uma forma diferente em relação aos nossos dias aqui na Terra, né? E quando eu falo aos nossos dias, claro que eu estou falando, né, dos cristãos, porque são pessoas diferentes aqui na Terra, ou melhor, que precisam, né, ser diferentes aqui na Terra, porque a palavra ela tem esse efeito, né, essa capacidade de nos transformar. Mas, irmãos, Jesus ele tem me mostrado que a nossa vida aqui na Terra, né, ser um cristão aqui na Terra, também é todos os dias, né, vencer uma luta, né, vencer um combate. E a cada combate, né, irmãos, nós vamos aí entendendo que nós estamos dentro, né, de uma verdadeira guerra, mas também é verdade que muitos, né, não têm olhado, observado, né, dessa forma. Então, Jesus ele tem mostrado para nós
essa situação que é tão importante, porque se nós não entendermos, né, que a nossa vida aqui na Terra como cristãos é um combate, fatalmente, né, nós seremos vencidos porque não teremos conhecido, né, as armas espirituais, enfim, tudo, todo, vamos dizer assim, todo o manual, né, para a gente aí vencer aí o nosso adversário, né? Enfim, então, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, antes agradecer aí a participação da irmã Bel, do irmão Ismael, que estão aí hospedados, né, na casa da irmã Sibeli, do irmão Cláudio, agradecer também aí a presença do irmão Vantuir e os demais irmãos aí que vão estar chegando, o irmão Marcos também, enfim. Irmãos, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, então diz o texto: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E recentemente o pastor Luiz trouxe para nós aí o entendimento, né, através de uma série de estudos a respeito da fé. E isso é tremendo, né, porque Paulo, ao final do seu ministério, né, da sua vida com Cristo aqui na terra, né, ele então diz lá combater o bom combate, encerrar a carreira, guardando a fé. E o que me chama a atenção é justamente porque Paulo encara, né, o próprio ministério dele como uma guerra, né, um combate, onde ele foi convocado para poder cumprir a missão do Senhor Jesus. E se a gente não entender o que é combate, é como eu disse, possivelmente, né, ou fatalmente, nós não vamos entender o que é terminar a carreira, porque também não teremos guardado a fé. Então, muitas pessoas próximo a nós, ou mesmo espalhadas aí pelo mundo, têm abandonado a fé porque têm sofrido por não entender que nós aqui na Terra vivemos uma guerra todos os dias, né? Então, eu observando aqui no dicionário a palavra combate, né, que significa uma luta entre adversários, né? Uma luta entre adversários que estão armados, né? Então é interessante porque o dicionário ele dá um detalhe, né? Não é apenas uma luta entre adversários, é uma luta entre adversários armados, né? Então, trazendo aí, né, para a parte que nos interessa, a parte espiritual, nós olhando para a Bíblia, né? Para a Bíblia, nós podemos entender que esse combate que Paulo fala, né, a respeito, é luta entre exércitos, né? Exércitos celestiais, né? E é bem verdade que o próprio Criador da terra, do homem, enfim, o Senhor Jeová, né? Enfim, ele se proclama lá Senhor dos exércitos. Então não é por acaso. Então o apóstolo Paulo, no final da sua carreira, ele termina dizendo, né? Combati o bom combate. Então, a própria Bíblia, né, nos primeiros capítulos, a própria Bíblia, irmãos, nos primeiros capítulos, ela mostra para nós as primeiras guerras assim que esse mundo ele é criado, né? Primeiro porque existe lá um combate, ou seja, uma disputa, né, entre a serpente e Eva, porquanto a serpente, né, ela debate com a Eva, né, convencendo ela a respeito do fruto proibido pelo Criador Jeová. E depois há lá, depois do convencimento da parte da serpente, né, ou seja, do diabo, sobre a mulher Eva, depois também há um combate, né, uma disputa ali entre Adão e Eva, porque tão logo eles erram, né, eles comem lá do fruto proibido, convencidos por Satanás, pela serpente. Então logo o Criador chega lá surpreendendo a eles com a sua presença, né? Porque eles estavam já em pecado, ou seja, estavam envergonhados, né? Despidos, né? Vamos dizer assim, espiritualmente falando. Então o Criador ele
se reporta lá com Adão, que é o primeiro ali da sua criação. Ele pergunta o que houve, né? E a primeira medida que Adão ele toma é colocar a culpa, né, em Eva, ou mesmo no próprio Criador. Olha, a mulher que me destes, ela falou que era para comer, enfim. Então ali já começa, irmãos, caracterizando, né, logo no princípio da criação, o fato de este mundo ser colocado numa disputa, né, entre o Criador e a sua criatura e entre a própria criatura em si, né, as criaturas, né, em si, mostram ali nos primeiros capítulos da Bíblia, né, uma disputa, uma guerra, combates, né, podemos dizer que combates, porque na verdade a guerra é uma soma de vários combates, enfim, mas ali a Bíblia mostra para nós essa característica, né, importante que nós vamos estar aqui falando hoje, né? Lembrando que estamos aprendendo sobre como combater o bom combate, beleza? Entendendo que a nossa vida aqui, a vida do cristão, ela é uma guerra, né, irmãos? Ela é uma peleja. Então, meus irmãos, fica marcado, olha, queremos agradecer aí também, saudar com a paz de Cristo a irmã Cidinha que está chegando. Bom, irmãos, falando ainda, né, sobre alguns exemplos de combate, né? Eu vou falar aqui algumas situações e algumas delas eu vou apenas citar os versículos, como por exemplo, essa questão aí de Adão, Eva, o Criador e a serpente, está lá em Gênesis capítulo 3, tá bom? A partir do versículo 12. Alguns textos nós vamos citar para não alongar muito o estudo e outros nós vamos estar lendo. Mas, irmãos, aprofundando um pouquinho mais aí a respeito de combate, né? A gente, olhando para a Bíblia e, claro, né, obedecendo, tendo os olhos espirituais abertos pela palavra de Deus, a gente começa a perceber, irmãos, que tudo aqui na terra fica contrário quando nós aceitamos a fé, né, recebemos o Evangelho, né? Enfim, então o tempo, né, ele também é um combatente contra a nossa vida, porque ele vai contra a eternidade, né? O tempo ele limita ou ele tenta, né, limitar a nossa fé. Muitas pessoas, por exemplo, deixam de ler a Bíblia, muitas pessoas deixam de orar, muitas pessoas deixam de evangelizar, enfim, porque não tem tempo. E se nós queremos seguir o Evangelho como Jesus ensinou, né, e como Jesus deu exemplo, podemos então nos lembrar de Mateus capítulo 6, quando Jesus no versículo 33 diz, né, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então começa aí um combate contra o tempo, porque então, se nós então queremos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça, significa que não é o tempo, né, que nós temos que apenas observar, mas aquilo que é prioridade no nosso coração. Então, as pessoas que tentam arrumar tempo para as coisas de Deus, sem observar que é uma luta, é uma guerra, um combate espiritual, fatalmente serão vencidas pelo tempo. Porque não se trata apenas do tempo, vamos dizer assim, né? Mas sim de prioridade. Então a gente vê que o tempo, ele é contrário, né? Ele é alheio à vontade de Deus em relação às nossas vidas. Podemos dizer que a nossa família, né? A nossa família carnal, ela é contrária também à palavra de Deus. Então não é por acaso que lá em Mateus, no capítulo 10, esse texto eu vou ler, tá bom? Eu vou ler o versículo, alguns versículos aqui eu vou ler a partir do versículo 34 ao 37. Então os irmãos abram a Bíblia aí, porque às vezes os irmãos podem escandalizar, né? Mas como assim a minha família é contra, né, a minha fé? Às vezes os irmãos não percebem, mas Jesus aqui em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 34, ele diz assim, ó: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Então, irmãos, algumas palavras que Jesus usa aqui, alguns termos, né, que estão relacionados à guerra, a combate. Por exemplo, paz, né, é o fim de uma guerra. Espada
é uma arma utilizada na guerra. E Jesus então ele diz assim: olha, eu não vim trazer paz à terra. E quantos dos irmãos ou pessoas, né, quando decidem por buscar a Jesus, querem apenas um evangelho de rosas, né? Querem apenas um evangelho confortável, né? Ficar apenas no sofá, assistindo vídeos do YouTube ou louvores, mas não quer ir para a guerra, para a batalha. Então, o próprio Senhor Jesus aqui, ele diz: eu não vim trazer a paz à terra, mas eu vim trazer a espada. Então, irmãos, o versículo 35, Jesus ele começa a explicar o que ele está querendo dizer. E ele vai dizer assim: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Versículo 36. E assim os inimigos, olha lá, mais um termo de guerra, ó, inimigo. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Então, irmãos, daqui a pouquinho... Não, vamos ler o 37 também. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, meus irmãos, é importante a gente ler esses textos com esse discernimento de que a nossa vida cristã aqui na Terra é uma guerra, para poder entender as palavras de Jesus, né? Agora fica mais fácil, né? Você entender por que então Jesus ele diz essas palavras tão fortes, né? Vamos dizer assim, porque, irmãos, não é difícil de entender, né? Eu, por exemplo, eu venho de uma tradição religiosa, né? Onde a minha família toda, a base dela é católica, né? Então, tradicionalmente, assim, tem muita cultura católica. E quando eu, por exemplo, comecei o meu ministério, eu precisei abandonar muitos conceitos que eu achava correto, mas até aí, beleza, aceitei e fui transformado. E quando então o evangelho passou a ser compartilhado aqui na minha casa, né, aqui na casa da minha mãe, a polêmica também acompanhava as minhas palavras, né? Porque os meus irmãos, né, a minha mãe, enfim, eles não entendendo o que eu buscava dizer dentro da Bíblia, mesmo mostrando a Bíblia, enfim, aconteceu exatamente o que está escrito aqui nesses versículos, né? Eu me recordo de uma situação, inclusive quem esteve na minha consagração a pastor, pode se lembrar do que o meu irmão mais velho testificou. Ele mesmo, com a boca dele, né, disse que ele queria me pegar pelo pescoço, porque ele me ouvia, né, evangelizar os meus sobrinhos, no caso, os 2 filhos que ele tem, e ele dizia que palavra de maluco é essa daí que você está falando para os meus filhos e que não sei o quê. Enfim, então, é isso, irmãos. O evangelho genuíno, ele transforma a nossa vida, mas também ele precisa ser compartilhado. E é claro que não se trata apenas do que eu falei, porque muitas das vezes a palavra dentro de nós, né, ela vai contra o pecado. E nós, dentro de casa, né, como bons soldados de Cristo, né, bons cristãos, nós falamos o evangelho começando dentro de casa, né? Porque o evangelho, na verdade, ele começa dentro do nosso coração. E se nós estamos dentro de casa, não podemos ficar com a nossa boca, o nosso coração fechados. Então, muitas das vezes falamos a palavra de Deus dentro de casa, mas nós somos contrariados, né? Mal compreendidos, muitas das vezes. Então, é sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Por isso que ele termina no versículo 37 dizendo, ó, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê, irmãos? Porque quando nós vamos para o Evangelho, né, nós aceitamos essa convocação, vamos dizer assim, né? Estamos falando de guerra, vamos usar alguns termos aí de guerra. Esse alistamento, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre. Mas o fato é que nós não podemos mais olhar para os nossos familiares apenas, né, com um olhar carnal, terreno. Até porque o nosso sentimento, né, o sentimento que nós temos, ele é carnal, ele é desse mundo. E muitas das vezes ele contamina a nossa forma de enxergar a situação, né? Às vezes, ou muitas das vezes, ou sempre, né, uma palavra mal falada por um familiar, ela machuca muito mais do que ela tem um peso muito maior do que um estranho
chegar às vias de fato e te agredir, né, fisicamente. Né? Às vezes você vai ficar chateado na hora, magoado na hora, por um estranho te ofender. Mas eu tenho certeza de que uma ferida aberta dentro de casa, ela dói muito mais porque ele tem aquele laço sentimental. Então Jesus ele está dizendo que o soldado dele deve ser imparcial. Né? Ele deve julgar a situação como uma guerra espiritual. Muito bem. Então, também, irmãos, é uma guerra o nosso trabalho, né? O nosso trabalho, que é o pão nosso de cada dia, vamos dizer assim, ele também é contra, né, as nossas vidas, porque muitas pessoas elas trabalham pelo dinheiro, né, porque o dinheiro, querendo ou não, é um poder de consumo e assim por diante. As pessoas ficam escravas do trabalho, às vezes não é nem o dinheiro em si, mas um status, né, uma carreira promissora, e aí ela investe tempo, né, para estudar e aquilo vai consumindo e a pessoa não entende, né, que o trabalho, quando eu falo trabalho, irmãos, é faculdade, é tudo, né, que engloba aí uma carreira profissional, né? Então, temos que tomar cuidado também e olhar, né, para essas coisas como coisas espirituais. Não é por acaso que no Evangelho de João, se não me falha a memória, lá no capítulo 6, lá para os versículos 20 em diante, o Senhor Jesus ele diz, né, não trabalhem pelo fruto que perece, né? Ou seja, aquilo que tem prazo de validade, que são as coisas da terra. E Jesus ele diz, trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna, né? E o próprio Senhor Jesus, lá no texto, ele diz, ao qual o Filho do Homem vos dará, né? E ele diz que ele veio aqui na terra com essa marca, com esse selo, dá para nós um trabalho espiritual. Então, irmãos, muitas das vezes também deixamos de combater, né, o bom combate porque estamos presos, né, no trabalho, né, com as coisas, a nossa carreira profissional, né, enfim, né. Outra coisa que eu me lembro aqui também agora, que eu deixei marcadinho, na verdade, aqui, é em relação ao amor próprio, né, irmãos? O amor próprio, eu posso dizer que ele é o centro de todas as outras situações, porque é bem verdade, né, que o ser humano ele tem essa sensação, né, de que tudo aqui nessa terra, seja bom ou ruim, gira em torno, né, do próprio umbigo, né? Então, o amor próprio é um adversário, é um combatente que nós temos que, vamos dizer assim, não podemos subestimar, né? É um adversário de respeito, entre aspas, né? Porque nós vamos falar algumas coisas aqui que mostram que nós somos vitoriosos se olharmos com fé para a palavra de Deus. Mas o fato é que as outras situações que eu expliquei, o tempo, a família, o trabalho e outras coisas mais que os irmãos lembrarem aí, tudo, na verdade, está baseado no amor próprio, né? E Jesus, ele diz, né? Aquele que não nega a si mesmo não pode ser meu discípulo, né? Enfim. E também Jesus vai dizer, né? Lá em Marcos, no capítulo 10, Jesus, ele fala, né? Qual é o seu discípulo, né? Que largando tudo aqui na terra, né? Trabalho, casa, pai, mãe, filho, mulher, enfim, que não receberá 100 vezes mais neste tempo, ou mesmo na vida futura, né, que é a vida eterna, né, irmãos? Mas é interessante dizer, né, esse texto que eu estou falando, irmãos, eu não li, mas ele está lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 29. É interessante dizer que Jesus diz que nós receberemos coisas maiores e eternas, né, mas não sem perseguições, mostrando que realmente tudo aqui é um combate. Sem falar, irmãos, sem falar, né, não posso deixar de falar em sonhos e projetos, né, que nós muitas das vezes almejamos, né, coisas aí, ambicionamos, né, coisas que estão fora da palavra de Deus, né, e a própria palavra, através do apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, né, no capítulo 2, no versículo 9, eu não vou ler, mas é um texto conhecido, depois os irmãos leiam, né? Lá o apóstolo Paulo diz coisas que os olhos humanos não viram e que ouvido nenhum jamais ouviu e que nunca essas coisas que Deus, o Pai, prometeu para nós subiram ao coração do homem, né? Então, quando a gente começa a observar a palavra de Deus,
a gente vê então que tem uma promessa maior e melhor, porque são reais e eternas. À medida que nós conhecemos a palavra de Deus, irmãos, também à medida que a gente vai entendendo que a nossa vida aqui passa a ser um combate, porque não tem como escolher as duas coisas, né? Nós passamos então a guerrear para saber, né, para fazer escolhas, na verdade, que vão nos colocar aí na vontade de Deus. Então, basicamente falando, o combate ele é fases, né? São fases aí das batalhas, né, que compõem aí uma guerra. Então, na nossa vida como cristãos, podemos dizer aí, meus amados, que combates são as investidas do diabo, do reino das trevas, enfim, em várias etapas, áreas da nossa vida, né? E que todas elas somadas, né, tudo isso que eu falei aqui até agora, mostram a guerra que existe contra a nossa alma. Porque no fundo, lá no final, todas essas coisas têm o objetivo de nos iludir, para que no final o diabo venha, né, ceifar a nossa alma, né? Então tudo o que nós colocamos, o que nós nos colocamos a fazer para Jesus aqui nesse mundo, vai se colocar contrário a nós. Quer família, amigo, trabalho, não importa, irmãos. Vai ter que sempre ser uma renúncia. Porque esse mundo é contra a vontade de Deus, né? E é interessante, né, meus amados? Eu peço que vocês abram a Bíblia e nós vamos para outro áudio. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29. Porque Jesus ele conta uma parábola, né? A parábola da casa erigida sobre a rocha. E Jesus ele vai falar de, adivinha do quê? Então, irmãozinhos, vejam bem, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, nas palavras do nosso Senhor Jesus, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Meus irmãos, olha só, né? É uma parábola já bem conhecida entre nós, porque já foi usada aqui em outros assuntos, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre o termo que Jesus ele usa aqui, combate. É uma parábola baseada, né, que Jesus está dizendo que existe uma guerra espiritual pela sua alma, né? E que quando nós ouvimos, guardamos e praticamos a palavra, nós somos aptos, capacitados para enxergar que este mundo aqui é uma guerra e somos e recebemos também as armas, né, para combater o adversário. Porque quando Jesus ele fala aqui no versículo 25, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, Jesus está falando dos demônios, irmãos, dos anjos caídos, né, das autoridades espirituais, porque são reinos, né, que combatem contra a nossa vida, porque quando Jesus também diz combateram aquela casa, ele está falando de nós, cada um de nós, né? Porém, quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, nós então estamos protegidos, né? O contrário, então, também passa a ser verdadeiro, né? Porque a pessoa que ouve a palavra e não pratica, então ela está nas mãos do adversário. Fatalmente vai ser aí uma refém, né, escrava aí do reino das trevas. Mas, meus irmãos, chama atenção também, porque nos versículos 28 e 29, quando termina a explicação, Jesus ele diz, a Bíblia ela narra, né, que Jesus concluindo o discurso, a multidão ficou admirada das palavras de Cristo. E o versículo 29 diz que Jesus
ensinava com autoridade, por isso eles ficavam admirados. Me chama a atenção então, irmãos, a palavra autoridade, porque cada palavra que Jesus ensinava, irmãos, não era apenas autoridade sobre os escribas, né? Na verdade, eram palavras acima do reino espiritual que até então era soberano sobre essa terra, né? A partir do momento que Jesus abriu a sua boca, começa o seu ministério, Jesus então fala palavras que combateram, né, que combatiam e até hoje combatem a doutrina, né, que governa este mundo. Isso é tremendo, né? Porque assim somos nós. Então, meus irmãos, fizemos aí essa parte do estudo, né? Essa primeira parte do estudo para dizer exatamente, né, sobre que nós temos que observar a partir de agora com todo o cuidado, com todo o zelo da palavra de Deus, que este reino aqui da terra e a nossa vida, né, tudo aqui é uma guerra, né, irmãos? Então, não é por acaso que Jesus, lá em João 16, no versículo 33, eu não vou ler, mas os irmãos gravem aí e anotem, né, e depois leiam, mas Jesus então ele diz aos discípulos, né, ou seja, ele diz para quem tinha interesse, para quem seguia ele, né, ele diz, olha, eu tenho dito estas coisas, eu tenho ensinado vocês para que em mim vocês tenham paz, né, no mundo vocês vão ter aflições, ó, então Jesus usa aqui mais um termo de guerra, que é aflição, né, quem aqui já assistiu um filme de guerra, né, quem aqui que já acompanhou pela internet ou pelos jornais situações de guerra, né? Guerra é um momento de aflição, de tensão, e Jesus está falando justamente isso, que neste mundo nós vamos ter aflições, mas também ele diz para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então são palavras que mostram aqui, né, que trazem, né, a composição de que de fato estamos em guerra. Então, às vezes a pessoa ela está seguindo Jesus, né, mas ela está seguindo assim de forma superficial. A pessoa ela não obedece à palavra de Deus, continua cheia de problemas, cheia de trevas e fala: ah, mas é porque Jesus falou que eu ia ter aflição no mundo. Não, nós temos que observar, as aflições reais são para quem é discípulo de Cristo. Tem muitas pessoas aí que estão sofrendo por outras coisas, porque ainda não entenderam, né, o que é seguir Jesus, o que é se posicionar como bom soldado de Cristo. Agora, os bons soldados, os verdadeiros soldados de Cristo, eles vão passar por aflições. Mas olha o que Jesus falou: vocês, embora estarão em aflições, vocês terão paz. Aí é o verdadeiro discípulo, aí é o verdadeiro soldado que sabe, como Paulo, combater um bom combate. Então, assim, são situações que vêm para nos derrubar, vêm para nos destruir, mas entendendo a situação, você está em paz por dentro, né? Mesmo sofrendo aflições por fora, combates por fora, né? Porque você crê que Jesus venceu o mundo por você, né? Então, glórias a Jesus. Então, a partir desse ponto, irmãos, eu quero ensiná-los que a nossa luta, então, é contra as trevas, né? Não adianta, por exemplo, irmãos, eu vou usar um exemplo aqui bem bobinho, bem grotesco, né? Não adianta a pessoa no final do mês, no início do mês, chega lá, pega a fatura do cartão de crédito, né? Não consegue pagar. E aí a pessoa fala assim: poxa, eu tô todo endividado. Ah, mas é porque Jesus disse que eu iria passar por aflições e tal. Não adianta a pessoa tentar justificar os erros, né, sem examinar a Bíblia, né? Muitas das vezes a pessoa está ali dominada, né, pelo demônio da compulsividade, né, que vai contra a palavra de Deus, que nós temos que ser pessoas temos que ter a característica do espírito, né? Uma das, né? Que é a temperança, né? É o domínio próprio, enfim, para dominar a ansiedade, né? Compulsividade, enfim. Eu estou usando um exemplo aí para os irmãos verem, né? Que às vezes a gente não percebe, mas em tudo, né? Nós estamos combatendo coisas espirituais. Até me lembro de uma ceia que o pastor Luiz ensinou aí sobre a lei do consumo, né? Mas então, irmãos,
nessa parte do estudo, eu quero falar com vocês que a nossa luta é contra as trevas. Então, a nossa luta é contra as trevas, né? Ou seja, são batalhas espirituais, né? Não adianta a pessoa, por exemplo, usando o exemplo do áudio anterior, né? Ela fazer um cursinho financeiro. Não adianta ela fazer um cursinho financeiro se ela não controlar a compulsividade, por exemplo, entendendo que a compulsividade é um espírito dominador. Se ela não for para Cristo, por exemplo, ela não vai encontrar libertação, ela não vai entender que aquilo é uma batalha espiritual. E eu usei o exemplo financeiro, mas os irmãos podem aplicar esse conhecimento em outras áreas da própria vida. Talvez no matrimônio, talvez, enfim, no trabalho e assim por diante, né? Ou mesmo, até mesmo, né, na própria vida com Cristo, né? Algumas dessas coisas aí que podem estar travando, né, o ministério dos irmãos. Enfim, então, vamos à carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. A graça e a paz para o irmão Vantuir também e também para a irmã Miriam, né, que acabaram de chegar aí. Glórias a Jesus. Então, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Lembrando, nós, nesse ponto do estudo, nós estamos aprendendo que a nossa luta ela é espiritual, a nossa guerra é contra as trevas. Então, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, o que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, irmãos, é interessante porque aqui Paulo escreve uma carta aos Coríntios, mas ele fala de uma experiência que ele teve em Éfeso, né? Quando ele pregava para os irmãos, né? Para os efésios. E eu acredito que era uma cidade, né? Uma comunidade, enfim, que cultuava lá deuses, né? Uma cidade, uma cultura pagã, né? Enfim, alguma coisa do tipo, né? Eles provavelmente sacrificavam alimentos, coisas para demônios, enfim, era uma cidade bastante. Me fugiu a palavra aqui agora. Enfim, fugiu a palavra aqui que eu queria falar, mas se alguém puder, ajuda aí. Mas era uma cidade onde eles mexiam, né, com as coisas espirituais de uma forma muito explícita. Então, Paulo, aqui aos Coríntios, ele diz, né, como homem, ser humano, carne, combati em Éfeso contra as bestas. Ora, como que um homem pode combater contra um demônio, se não através do evangelho, né? Por isso Paulo vai dizer na segunda metade do texto: o que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Então Paulo estava querendo dizer o quê? Ele largou as coisas, os conceitos humanos que ele tinha, né, para resolver problemas, e passou a usar o evangelho como ferramenta, como arma espiritual. Por isso ele termina dizendo, né, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então assim, não adianta a gente querer lidar com problemas terrenos com ferramentas da terra, porque embora os problemas são terrenos, eles vêm do reino espiritual. Então nós temos que combater, né, no reino espiritual. Paulo então lá ajuda, né, na propagação do evangelho, naquela cidade, naquela comunidade que era tão voltada para as coisas, obras de trevas, ele leva a luz de Cristo, né, através, né, do seu exemplo. Então, eu creio que Paulo orou por muitas pessoas que estavam presas, né, doentes, né, e expulsando demônios, e assim por diante, né? Bom, também em 1 Coríntios, agora no capítulo 9, versículos 25 ao 26, o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui algumas coisas que dizem assim: e todo aquele que luta, olha lá, batalha, guerra, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ainda pregando aos Coríntios, ele usa agora um exemplo, né, para poder explicar o evangelho para os coríntios, ele usa o exemplo de uma competição, né,
de pessoas, atletas, né, enfim, que fazem corridas, enfim. E aí, ele usa o exemplo terreno para explicar as coisas espirituais, mostrando que por detrás disso tem uma guerra. Então, 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 25, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Ele está falando assim, ó, nós agora somos cristãos, entendemos que aqui é uma luta, porém, a nossa luta, né, dentro desse contexto de luta, temos que também saber separar as coisas para que a gente de fato atinja o alvo, né? Então ele vai dizer assim, ó, de tudo a gente se abstém. Tem que fazer uma separação. Você vai para a guerra, por exemplo, você não vai levar um livro para a guerra, né? Porque você não vai ficar perdendo tempo lendo um livro numa guerra para não de repente receber uma bala, né? Ou uma flechada, ou enfim. Em outras palavras, Paulo está dizendo não tem como você ir para a guerra espiritual se você ainda está preso nas coisas terrenas. Por isso ele diz, olha, eles que lutam pelas coisas carnais, né, eles fazem desse modo para alcançar uma coroa corruptível. Então, assim, são pessoas que lutam aqui, né, por coisas na terra, né, a pessoa se sacrifica por um trabalho esperado, para ter um sonho realizado, uma família e tal, fazem vários sacrifícios para alcançar um prêmio que é passageiro, algo corruptível, né? E a gente tem que entender que tudo que nós fazemos aqui na Terra é sacrifício, né? Você acorda cedo para ir trabalhar, chega tarde, é um sacrifício, são lutas, beleza. Você vai receber um salário, beleza, mas são coisas corruptíveis. Aí ele vai dizer que nós cristãos lutamos, né, combatendo o bom combate. Aí ele vai dizer isso no versículo 26, ó. Porque assim eu corro não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Então Paulo ele está nos ensinando o seguinte: nós estamos numa guerra, é uma guerra espiritual. Se você quer vencer o teu adversário, você tem que saber quem ele é, você precisa conhecê-lo. E a palavra de Deus, ela mostra isso para nós. Por quê? Se você não conhecer o seu adversário, o seu verdadeiro adversário, você nunca vai acertá-lo. É como se você estivesse tentando acertar um oponente, né? Mas ao invés de acertá-lo, você dá socos no ar. Você nunca vai acertar seu adversário. Então, quando você entende que a nossa guerra ela é espiritual, né? Você não vai mais se preocupar no sentido de pensar de forma demasiada, enfim. Você vai entregar para Jesus, você vai orar, você vai ler a palavra, você vai buscar um conselho com um pastor, com um irmão e assim por diante. E é nesse ponto que eu quero chamar a atenção para os irmãos, Efésios capítulo 6. Se eu estiver correndo aí, vocês me falam, tá bom? E também, se não tiver muito bem explicado, os irmãos perguntam, né? Perguntem aí, porque eu posso estar explicando, enfim. E então, irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então aqui o apóstolo Paulo, agora já escrevendo aos Efésios, né? Então Paulo gastou ali muito do seu ministério, né? Ou vamos usar um termo melhor, ele investiu muito ali nos irmãos de Éfeso, né? E agora, quando chega no versículo 11, ele vai explicar, né, exatamente o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Ele diz: irmãos, se revistam aí de toda a armadura de Deus para que vocês possam estar firmes, né, contra as astutas ciladas do diabo. Então, irmãos, nós temos que entender que ninguém vai para uma guerra desarmado. Por isso, Paulo, então, ensina que nós devemos nos capacitar, né, nos proteger, colocar a armadura espiritual, a armadura de Deus, para que a gente não venha, né, cair na armadilha do diabo, né? É como se você estivesse pisando aqui nessa terra, num campo minado. É como não, é exatamente assim. Essa terra, irmãos, é um campo minado. Aonde você pisa, né, vai haver uma explosão. E se você não estiver revestido da armadura de Deus, se você não estiver com essa blindagem, irmãos, fatalmente você vai ruir. E seja lá qual for a situação ruim que você estiver passando, ou a dificuldade, ou a falta de crescimento dentro do evangelho, do seu ministério, aprenda isso.
você precisa se revestir da armadura de Deus, porque você está numa guerra. Engana o irmão e a irmã que vem aqui uma vez por semana ouvir o evangelho, né, pela vida de algum irmão, né, que isso basta. Negativo. Nós estamos numa guerra, e numa guerra não existe paz, né, até o término. E nós sabemos que o término é só quando estivermos lá na glória. Então, nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 6. Então, irmãozinhos, eu coloquei aí duas imagens, né? Havia colocado uma aí errada, que eu vou colocar ela depois. Mas, enfim, entendemos, então, que este mundo é uma guerra. É uma guerra, embora os seus olhos carnais não estejam visualizando, tá? Este mundo, a pessoa, crendo ou não, ele é uma constante guerra espiritual. E se você não se revestir da armadura de Deus, você vai ruir. Olha só o que Paulo vai dizer aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Olha lá, milícia, né? Um termo aqui de guerra, né? Militantes, então nós somos. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. É o que eu falei há pouco, né? Você como cristão, você está aqui na terra, mas você já não é mais uma pessoa carnal. Você precisa enxergar as coisas através da palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Coisas, às vezes, a palavra de Deus, ela abre os nossos olhos, né, espirituais. Beleza? Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Olha que tremendo agora, hein? Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Irmãos amados, que texto tremendo. O apóstolo Paulo foi muito profundo, entendendo que tudo aqui é uma guerra, irmãos. Então, veja lá, o versículo 4, ele diz então que a palavra de Deus, né, ela nos reveste, ela traz para nós armas poderosas para destruir fortalezas, irmãos. E nós não podemos brincar, subestimar o reino espiritual. Por exemplo, imaginar, mas eu sou cristão, mas tudo que a irmã Cibele posta, eu falo amém, e tá bom. Mas tudo que o pastor Luiz ensina, beleza, uma vez por semana eu ouço e tá bom. Irmãos, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Por quê? Porque cada um de nós, segundo o texto, recebemos armas espirituais se nós buscarmos, né? Então, o texto está dizendo que são armas para destruição de fortalezas. Irmãos, o reino das trevas, ele é real e ele tem lá o seu poder. Não é maior do que o de Cristo, mas ele tem o seu poder. E ele tem poder sobre a carne. Então, meus irmãos, por isso que eu coloquei aí a imagem de um tanque de guerra, de um homem revestido de armadura, um homem, uma mulher, não importa, enfim. E ele vai dizer no versículo 5, destruindo os conselhos. Irmãos, é interessante porque esses filmes aí medievais, né, de guerras medievais, até mesmo esses exércitos aí, os filmes que mostram aí um país guerreando contra o outro, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mostram lá que eles tinham seus conselheiros, né? Os reis, eles tinham lá os seus conselheiros, né? Os conselheiros eram homens selecionados, pessoas com sabedoria elevada, para recomendar, né, os melhores conselhos, né, para o rei tomar, as melhores decisões. O rei, muitos reis, eles tinham 2, 3 conselheiros, pessoas de confiança, pessoas estrategistas. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 5, ele está dizendo que o reino das trevas é assim, que o reino espiritual arma estratégias para nos vencer. Porém, se estivermos revestidos com a armadura de Deus, tudo isso cai por terra. Por quê? Porque ele está dizendo que todo conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus cai por terra, né? Então, o que ele está ensinando aqui no versículo 5? Quanto mais você conhece sobre a palavra de Deus, mais você derruba toda a artimanha do diabo, né?
toda a glória das trevas, todo o poder, né, toda a munição, enfim, do diabo, ele cai por terra, tá? Então, irmãos, é interessante porque a palavra altivez, ela também, com o dicionário aberto aqui, ele também traz aquele sentimento de superioridade. O dicionário vai dizer amor próprio. Olha que interessante. Prova do que estamos pregando aqui é verdade, né? Estamos ensinando a verdade. O amor próprio, ele é, na verdade, uma característica de quem está dominado pelo reino das trevas, né? Então, Paulo diz aqui, ó, revestidos pela armadura de Deus, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus cai por terra, né? São pessoas presas a essa terra que se levantam contra nós, querendo, enfim, distorcer a palavra de Deus na nossa mente, querendo nos derrubar de alguma forma, mas é isso que o texto está dizendo. Nós somos revestidos da palavra de Deus, né? E é um poder, né, irmãos, para vencermos a guerra. O versículo 6, irmãos, ele vai terminar dizendo, né? Estando prontos para vingar toda a desobediência. Então, quer dizer o quê? Que quando eu vou para a palavra de Deus, eu sou revestido, né? Eu sou coberto contra outra artimanha do diabo, que é a desobediência à palavra de Deus. Então, quando cumprimos a obediência, vencemos o adversário, vencemos o reino das trevas, ok? É verdade, o irmão Vantuir está dizendo aí sobre a oração, né? Exatamente isso, a oração é uma arma poderosa, muito poderosa, e às vezes oramos, né? Em poucos momentos, mas a Bíblia ensina que nós temos que ser, né, pessoas de oração. Eu não estou falando sobre ministério, né, que alguns irmãos aqui entre nós têm sim um ministério chamado para a oração, né, a vocação para a oração. Mas, irmãos, se nós, quando passamos por problemas e não oramos, né, nós estamos dando para o adversário exatamente a vantagem que ele precisa, né, porque ele vai continuar de pé. A tua opinião, o teu pensamento não vai mudar as coisas espirituais, né? Pode mudar uma concepção, ela pode mudar até então aquilo que você tinha por verdade, mas não vai mexer nas coisas espirituais, que é exatamente onde as coisas acontecem. Então, temos que estar prontos para ser obedientes à palavra de Deus e nos revestir da armadura, né? Que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6, beleza? Irmãos, vamos entrar aqui em outro ponto, que é ainda, né, sobre, claro, o assunto guerra, né? E toda guerra, irmãos, nós somos todo aquele que é convocado para uma guerra, nós estamos entendendo então que nosso chamado aqui na Terra como cristãos é para uma guerra, nós recebemos uma missão, não é verdade? Quando o capitão lá do exército, o general lá, enfim, ele se reúne com a tropa, né, para poder ir para o campo de batalha, ele não coloca a missão, ele não manda, né, os soldados sem antes falar a missão, correto? Então, João capítulo 6, a partir do versículo 38, Jesus também, ele traz aí qual é a missão que ele quer para a sua igreja, né, que ele quer para os seus discípulos, tudo bem? João capítulo 6, a partir do versículo 38. João capítulo 6, versículo 38 em diante. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tá aí, irmãos, o Senhor Jesus, ele veio aqui na Terra com essa missão de resgate, de salvação. Ele veio nos salvar, irmãos. Ah, mas salvar do quê? Irmãos, salvar a gente da morte, do pecado. Irmãos, Jesus veio salvar a gente de nós mesmos, né? E quantas das vezes as pessoas não entendem isso? E por não entenderem, patinam, né, no ministério, não saem do lugar, o ministério não desenvolve, não vai para frente e a pessoa é vencida pelo diabo, né? Irmã, ora por mim. Irmã, ora por mim. Claro que nós oramos, né? Porque nós somos
fiéis a Cristo. E está escrito na Bíblia que nós devemos orar pelos nossos irmãos. Mas também, irmãos, o que adianta eu interceder por alguém se a própria pessoa não se posiciona, né? Da mesma maneira que Jesus ele veio aqui na Terra para resgatar as nossas almas, ele deu a missão para a igreja. Olha, levem a minha palavra. Porque quando você e eu levamos a palavra para alguém, a Bíblia diz que nós estamos, por meio do Evangelho, tirando uma pessoa do pecado, por consequência da morte e condenação eterna. Então não é um mérito nosso, mas é uma missão que Jesus nos deu, de evangelizando ao mundo, né, levando os cativos, né, os prisioneiros aí, escravos aí, os reféns, né, do reino das trevas, levando eles para a liberdade que é em Jesus. Então, é interessante, né, irmãos? Porque muitas das vezes, irmãos, quando nós falamos a palavra, e quando falo nós, né, são aqueles que se posicionam como bons soldados de Cristo. E eu, inclusive, já fui até bloqueado, né, por algumas pessoas aqui no WhatsApp. Eu já fui... muitas pessoas viraram as costas para mim por causa do Evangelho de Deus, né? Por causa do amor que eu entendi que eu preciso ter com a palavra de Deus. Mas eu estou falando isso porque eu sei que possivelmente, ou com certeza, grande parte dos irmãos também já passaram por isso. Mas, ainda assim, falando nesse ponto do estudo sobre a nossa missão, devemos entender que assim como aconteceu com Jesus, vai acontecer conosco, né? Mas eu quero ler um texto aqui com os irmãos que está escrito assim, que é para animar os irmãos, né? Que continue falando o Evangelho. Doa a quem doer, custe o que custar, né? Claro, sempre baseado no amor e na humildade, né? Não estou dizendo aqui para usar de soberba sobre aqueles que não aceitam o Evangelho, nada disso. Mas também não devemos fugir da nossa responsabilidade, porque a nossa responsabilidade também é uma questão de missão. Nós estamos em guerra, irmãos, né? E na guerra não tem como pedir por favor, né? Como que você vai chegar lá pro, né? Você, vamos dizer assim, que você está lá na tropa lá, combatendo, e você vai chegar lá pro teu adversário, olha, por favor, abaixa a sua arma aí. Não tem como, irmãos, nós estamos em guerra, né? E guerra é guerra. Então Jesus ele vai dizer assim, João capítulo 13, versículo 20. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então está aí, irmãos. O Senhor Jesus, aqui nos estudos bíblicos, né, em cada discipulado, Jesus, então, ele está nos reunindo, né, mostrando para nós qual é a vontade dele, para depois ele nos enviar como missionários. E quando nós vamos até as pessoas, falamos o evangelho com pureza, elas estão, na verdade, recebendo o próprio Senhor Jesus, ok? Então não levem para o lado pessoal nem quem nos ouve, né, e nem a nós quando falamos e somos contrariados, rejeitados. Estamos em guerra, mas servimos a Jesus. A nossa guerra, aprendemos, é contra as trevas. Tem outro exemplo que o apóstolo João, eu não vou ler, mas lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 16, João fala também, né, que assim como Jesus deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, né? Aí é que está a base do amor, né? A base da nossa missão. Muito bem, então coloquei a imagem aí em cima para os irmãos puderem, né? Para que vocês possam visualizar aí que na nossa frente está aí o Senhor Jesus, né? Quando nós assumimos a nossa responsabilidade de falar o Evangelho, quer por oração, quer por leitura da Bíblia, quer por pregação, não importa, Jesus está à frente, irmãos, e nós vamos atrás, beleza? E é bem verdade também que quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos aí vários exemplos, mas vários mesmo, né? Por exemplo, a carta de Atos aos Apóstolos, ela marca aí a pregação da igreja, né, de Jesus, os discípulos trabalhando dessa forma, sofrendo muitas perseguições, né? E apanhando bastante, mas também glorificando a Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 20, eu não vou ler aqui, mas ele fala lá das prisões que ele sofreu,
das lágrimas que ele derramou por irmãos que eram incrédulos, né? Que não queriam se converter a Cristo, mas também Paulo fala, né, da alegria, né, por gerar Cristo em alguém, dos combates que ele passou, as prisões, muitas tribulações, muitas chicotadas que Paulo recebeu, mas quando chega lá, se não me falha a memória, no versículo 24, né, Paulo diz, né, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para poder dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então está aí o apóstolo Paulo cumprindo lá a missão, né, a missão como bom discípulo de Cristo. Em outra situação, segundo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo vai falar do consolo, né? Que Deus o Pai ele nos consola nas tribulações, né? Quando estamos em miséria, vem a consolação para que nós venhamos a consolar aqueles que necessitam de consolação também. Então, da mesma forma que nós somos consolados por Deus, nós consolamos os irmãos, e quando nós consolamos, nós também somos consolados. Então, Paulo fala sobre as aflições, irmãos, e aflição também é sinônimo de guerra, irmãos, guerra espiritual. Não podemos deixar, né, essas coisas, a partir de hoje, essas tribulações que passamos, não podemos mais deixar esses detalhes passarem em branco. Tudo que você está passando aí, ou vai passar, é uma guerra espiritual. Tudo que você já passou também, guerra espiritual. E glórias a Jesus, porque nós estamos aprendendo o que é o bom combate. Amém? Então, meus amados, glórias a Jesus. Os irmãos estão dizendo que estão entendendo, né? A irmã Ruth, a irmã Carol. Bom, muito bom. Então, irmãos, ainda dentro desse propósito, né? Entendendo aí o seu chamado, né? Entendendo a sua missão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, irmãos, é interessante porque a partir do versículo 13, o texto ele mostra uma situação onde Paulo, né, pregando o evangelho e curando algumas pessoas, uma cidade onde eles também cultuavam muitos demônios, né, e algumas pessoas, inclusive, tinham alguns lucros financeiros, né, em alguns ganhos, né, em cima de pessoas que, por exemplo, eram possuídas, né, por espírito de adivinhação. Então, Paulo, pregando o evangelho, libertando tipos de pessoas com essas características, Paulo, então, ele ganhava ali alguns admiradores, outros perseguidores, mas quando chega ali no versículo 13 em diante, algumas pessoas, vendo tamanha ousadia de Paulo dentro do reino espiritual, tentaram imitá-lo, mas sem ter uma vida com Jesus. Então chama atenção, irmãos, né? Lembrando, Atos 19, eu não vou ler, mas lá no versículo 13, esses homens que observavam a Paulo, né? Eles eram sacerdotes, eles eram da religião do judeu, né? Eles eram, enfim, eles eram... Nossa, minha memória hoje não está muito boa, mas glórias a Jesus. Eles eram fariseus, enfim, sacerdotes, né? E eles, vendo Paulo, né, expulsando demônios, enfim, eles então, esses homens, esses fariseus se deparam com alguns endemoniados e tentam ali usar o nome de Jesus. Mas adivinha o que aconteceu? Vamos ler o versículo 15, no outro áudio. Atos 19, versículo 15, Atos capítulo 19. Respondendo, porém, o espírito maligno disse ao homem: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então, irmãos, o demônio se volta ali para o suposto exorcista, né? Embora ele usou o nome de Jesus, era um religioso, ele não tinha comunhão com Jesus, tentando expulsar o demônio no nome de Jesus, o demônio se volta para ele com essa afirmação, com essa pergunta: conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem é você? Então, irmãos, me chama a atenção aqui, falando de reino espiritual e de guerra,
Vamos usar o termo aqui que é muito utilizado no exército para falar de patente, né? O que é uma patente, pastor Glauber? É uma designação, é um cargo militar, né? Um posto militar. E eu quero chamar a atenção dos irmãos porque os demônios reconhecem, vamos dizer assim, a patente de Paulo, a autoridade que Paulo tinha no mundo espiritual, mas não por causa dele, por causa de Jesus. Mas naquele homem, né, naquele fariseu, naquele religioso, o demônio não quis nem saber. O versículo 16 diz assim: E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Quer dizer o quê? O endemoniado foi para cima daqueles dois homens, né? E de tal maneira que, além de bater neles, rasgou a roupa deles, envergonhou eles. Eles saíram fugidos, né, para casa, pelados, irmãos, conforme a Bíblia está narrando aqui. E chama atenção, então, irmãos, o reconhecimento do reino espiritual em relação ao nosso ministério, porque assim como Paulo, tal qual, né, como ele, somos nós no dia de hoje, se assim tivermos fé e entender que tudo aqui é uma guerra espiritual e que pelo nome de Jesus vencemos aí realmente fortalezas, né? Então, o diabo, o reino espiritual, reconhece, vamos dizer assim, a nossa patente na guerra, como discípulos de Cristo. Irmãos, vocês precisam saber que o reino espiritual, eles têm medo de nós, eles têm medo que a gente conheça a palavra de Deus, tá bom? Por isso que ele não quer que você leia a Bíblia, por isso que ele não quer que você ore, por isso que ele não quer que você obedeça, né, a palavra de Deus, enfim. E as pessoas que ministram para vocês, né? Enfim, então, leiam aí todo o contexto depois, Atos capítulo 19, vale a pena ler do versículo 13. Meus irmãos, chegamos num pedaço aqui do estudo que eu preciso falar para você sobre impérios e dominações, beleza? Impérios e dominações. Bom, aonde tem um império, tem um imperador, né? E a palavra imperador, é claro, é uma posição também de bastante autoridade. O imperador, normalmente, ele governa em países com esse regime, né, de imperialismo. Eu não sou nenhum professor de história. A irmã Cibele, se quiser ajudar aí e explicar para nós o que significa aí, ou outro irmão, enfim, irmã Carol, talvez, não sei, me ajuda aí. Mas é isso, né? O imperador, em alguns países onde ele tem esse regime, ele tem maior autoridade, inclusive, de que um rei, beleza? E é isso, né? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a Bíblia também fala de impérios, né? E inclusive fala do império da morte, né? A Bíblia fala do império da morte e daqui a pouquinho eu vou citar a referência que fala sobre, né, o assunto da morte, império da morte. Mas, dentro desse contexto que eu expliquei, irmãos, lá em João, no capítulo 19, lá nos versículos 10 e 11, vamos ler o texto, vamos ler. João capítulo 19, João capítulo 10, perdão, João 19, versículo 10, diz o texto: Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Meus amados, eu estou lendo esse texto e qual que é a situação aqui, né? Qual que é o contexto? Aqui Jesus ele estava de fato sendo interrogado, né? Para depois então ser sentenciado à morte. Jesus havia sido entregue, né, nas mãos de Pilatos pelos judeus. E então Pilatos foi incumbido de julgar a causa de Cristo. Não vou entrar no méritos, enfim. Mas o que chama atenção é que durante o interrogatório Jesus se mantém de boca fechada diante das acusações e até mesmo das perguntas de Pilatos, né? Que estava ali para julgar o caso. Preciso dizer que Pilatos não tinha nada a ver com o julgamento de Jesus, haja visto que ele era romano, né? Pilatos era romano, mas ele era um governante. Paulo representava naquele lugar, Pôncio Pilatos representava naquele lugar, né,
César, que era o imperador romano. Roma, um grande império naquela região, naquela época, que dominava países, né? O Império Romano era um exército poderosíssimo, porque eles eram, além de ter estrutura, né, militar muito forte, né, eles tinham armas, né, eles tinham armaduras, eles tinham as melhores estratégias, né, muitas das vezes em número menor do que o exército oponente, eles ganhavam guerras, né? Então o exército romano era muito respeitado. Então, naquele lugar, no julgamento de Cristo, estava ali Pôncio Pilatos, que representava o imperador romano. Então, vamos dizer assim, Pilatos era a voz de César, o governador romano, o imperador romano, vamos dizer assim, né? Mas então, no momento que nós lemos Jesus aqui na permanece Bíblia, de boca fechada até esse ponto aonde Pilatos diz: você não vai dizer nada? Você não sabe quem eu sou? Eu tenho poder para te crucificar ou poder para te soltar. Aí então Jesus abre a boca. Porque então Pilatos se revela como uma autoridade. E é claro que Pilatos falava ali por trás de um imperador espiritual, que era a morte. A morte estava ali tentando Jesus como um império. Porque Pilatos dizia: eu posso te soltar ou posso te mandar para a morte, né? E aí Jesus abre a boca para dizer assim: você não tem poder contra mim, se esse poder não te for dado de cima. Irmãos, ali Jesus não estava falando apenas com Pilatos, Jesus estava guerreando contra as trevas, obviamente vencendo, né? Porque Jesus então se declara como rei. Então eu mostro para os irmãos que, segundo a Bíblia, Jesus tem poder maior que o império aqui na Terra, né? Aqui na Terra nós podemos dizer que não temos reis, mas temos impérios espirituais, e Jesus se mostra maior do que esse império, como um rei. E isso é tremendo. Então, irmãos, lá em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, Hebreus assim, 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, né, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Esse texto foi pauta, né, do nosso final de semana, nas palavras do pastor Luiz, né? Foi muito tremendo. E agora, irmãos, nós estamos utilizando aqui também para mostrar para vocês que esse texto de Hebreus foi exatamente o que Jesus falava a Pilatos, claro, e também sabendo Jesus que as suas palavras estariam registradas na Bíblia e chegariam para nós hoje. Quando Jesus fala para Pilatos que ele tinha poder, que Pilatos não tinha poder sobre ele, agora aqui em Hebreus, né, Jesus, a palavra está dizendo para nós que Jesus ele se fez carne para poder participar das nossas aflições, né? Coisas que nos dominavam até o momento em que conhecemos Jesus, porque Jesus venceu o império da morte. Quando Jesus diz lá para Pilatos: você não tem poder sobre mim, então significa que, embora Pilatos manda Jesus para a cruz, ao terceiro dia, Jesus ressuscita e vence a morte. Então, o texto de Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, confirmam isso. Então, irmãos, trazendo para o contexto de hoje, é isso que nós estamos aprendendo, né? Combater o bom combate, é ter a palavra de Deus na mente. Você e eu estamos combatendo impérios espirituais, beleza? Também é preciso lembrar que lá no alto da cruz, ao lado de Jesus, né, estava lá o ladrão na cruz, dois ladrões, né, um de cada lado de Jesus. Um deles reconhece a autoridade de Cristo, se redime de seus pecados, olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha lá. Então ele reconhece que Jesus tinha um reino, né? Ou seja, que a autoridade de Cristo é maior aqui na terra. Jesus estava ali na cruz como um homem inocente. O ladrão reconhece isso, reconhece a glória de Cristo, é liberto ali dos seus medos, porque ele se rende a Jesus, pede perdão e diz a Jesus, né? Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrar lá no teu reino, né? Então, irmãos, isso é tremendo, né?
Bom, vamos para outro áudio falar sobre o nosso alistamento para a guerra. Mas antes eu quero colocar aqui duas imagens que representam aí o Império Romano e o governador. Muito bem, meus irmãos, toda guerra tem o seu alistamento, né? Ou seja, a convocação, né? A pessoa então deixa de viver uma vida comum, né? Sai lá do seu cotidiano e é convocada para a guerra. Né? Então, é um recrutamento para prestar serviço militar, né? E é claro que, às vezes, é uma inscrição voluntária, né? Tem pessoas que nascem com esse desejo, né? De seguir uma carreira militar. Mas, num caso de guerra, né? O país, então, ele convoca, né? Então, já não é mais uma questão voluntária, é uma imposição. No nosso caso, então, irmãos, falando de coisas espirituais, né? Quando nós aceitamos por voluntariedade o Evangelho, consequentemente somos convocados para uma guerra. Então não tem como querer o Evangelho sem aceitar o chamado para uma guerra, né? Ou você vai orar por uma pessoa endemoniada e falar: demônio, por favor, sai dele aí. Você chega lá com autoridade, né, irmãos? Conhecendo a palavra de Deus. Você dá ordem, eu te ordeno, sai dele em nome de Jesus Cristo. Para você parar de ter medo, dúvida aí, né? É quando você for chamado para orar por alguém ou para orar por qualquer outra situação, até mesmo coisas tenebrosas aí na sua vida, né? Quantas pessoas têm medo da morte ou medo de alguma outra situação? Jesus então está te convocando, é um alistamento para a guerra, tudo bem? Irmãos, em 2 Timóteo capítulo 2, né, está aí a convocação então para os apóstolos, né? Que podemos dizer que essa imagem aí que eu coloquei dos discípulos seguindo Jesus aí, somos nós, os apóstolos de Cristo, os discípulos de Jesus, os soldados. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo Paulo 3, vai dizer assim: tu, né, Paulo está falando com seu discípulo, né, aquele chamado Timóteo, ou seja, aquele que Paulo alistou para a guerra. Ele vai falar assim para Timóteo: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ô glória! Ele está dizendo assim: meu filho Timóteo, não seja um melindroso, não tenha sentimento de vítima. Olha que bênção, irmãos. Ele estava ensinando Timóteo a ser um bom combatente. E quantas das vezes, irmãos, nós ficamos estagnados na fé, chorando, lamentando: meu Deus, me socorre, Jesus, me livra, me tira do mal. E a palavra está ali, irmãos, dando todas as armas espirituais. E hoje está aqui, né, o pastor Glauber também com humildade, eu preciso falar, mas é com humildade, irmãos. Temos que sofrer as aflições, mas como bons soldados de Jesus Cristo. Porque o versículo 4 diz: ninguém que milita, ou seja, briga, né, batalha, se embaraça com negócios desta vida. É o tal do sentimento, né? Você é convocado para a guerra, irmãos, mas você não deve ter pena do seu adversário, irmãos. Nós devemos chegar com autoridade. Você precisa muitas das vezes ser duro para falar a palavra de Deus, né? Não importa se é dentro de casa, né? Para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha, né? Para o amigo. Não importa, irmãos. Seja quem for, não devemos nos embaraçar com negócios desta vida. Aí Paulo vai dizer, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Por quê, irmãos? Quando falamos o evangelho, nós agradamos a Cristo e não a nós. Muitas das vezes vamos desagradar as pessoas, mas importa agradar a Cristo e não aos homens. Versículo 5. E se alguém também milita, ou seja, batalha, guerreia, né? E se alguém também milita, não é coroado, não recebe a recompensa se não militar legitimamente. Que bênção, né, irmãos? Vamos explicar. Então, sofrer as aflições é você ter consciência, né, de que você está numa batalha espiritual, é você não se conformar, né, com as coisas. Agora que você ser um bom soldado, né, é ser um bom discípulo de Jesus, né? Os maus soldados são aqueles que apenas ouvem, mas não obedecem, né? Quando Paulo fala, né, ninguém que milita se embaraça com as coisas dessa vida, é aquilo que eu falei. Você sabe que cada situação é uma guerra espiritual. Você vai ter o bom discernimento, você vai julgar segundo a palavra de Deus, não mais segundo seus próprios sentimentos, segundo visão humana, beleza? Isso vai impedir que o diabo use lá suas mentiras, né, as suas armas,
como sentimentalismo, né, irmãos? Vitimismo, enfim. Beleza? O irmão Marcos está dizendo aí, ó, Jesus veio para nos salvar da condenação e do ministério da morte. É isso mesmo, glórias a Jesus. Então, irmãos, quando nós somos convocados para agradar aquele que nos alistou para a guerra, é agradar Jesus, porque Jesus falou, prega o meu evangelho. E pregar o evangelho de forma legítima, né, como Paulo fala, né, olha, aqueles que serão coroados, né, que receberão um galardão lá no céu, serão aqueles que batalharem de forma legítima. O que significa batalhar de forma legítima, como Paulo fala aqui? Irmãos, é o fruto de quem entende que foi convocado para uma guerra. É o estado natural daquela pessoa que deixa de ser um refém, um coitadinho, para ser um bom combatente. Ok? Glórias a Jesus se estão entendendo isso. Até porque, irmãos, Jesus ele conta uma parábola a respeito, né? Lá em Lucas capítulo 14, depois vocês leiam, né? Jesus conta uma parábola exatamente sobre guerra. Qual é o rei que indo para uma guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro, né? Não faz as contas para saber se com 10.000 soldados ele vai poder combater aquele que tem o dobro de soldado. Somos nós, irmãos. Se você quer o evangelho, entende que ele é espiritual. Não fica pelo caminho, né? Se você pega o evangelho pela metade, irmãos, fatalmente você vai sucumbir, a sua vida vai ruir, né? Porque demônio, né? Ele não respeita a nossa opinião, mas ele se submete à palavra de Deus que está em nós. Ok? Então leiam lá depois, é importante, Lucas capítulo 14, versículo. Olha, irmãos, essa parábola é tão importante que eu resolvi colocar aí, tá bom? Mas eu não vou ler para não tomar muito tempo, né? Então é isso, né, irmãos? Eu creio que os irmãos estão entendendo, né? Enfim, o apóstolo Paulo, em algum momento do Evangelho, ele vai também dizer, né, 1 aos Coríntios, capítulo 9, olha, ai de mim se eu não prego o Evangelho, né? Me é imposta esta obrigação, enfim. Então, quando você recebe a palavra de Deus, né, e você não leva o Evangelho para frente, você, irmão e irmã, você não está cumprindo a vontade daquele que te alistou para a guerra, né? Nós devemos pregar o Evangelho, né? Por que Paulo fala que às vezes é como se fosse uma imposição? Porque o Evangelho é uma libertação, irmãos. E se você, conhecendo alguém ou sabendo de alguma situação, né, que alguém está em trevas e não abre a boca para falar de Jesus, né? Irmãos, o que é Evangelho então? Quer dizer então que aquela pessoa vai permanecer em trevas porque você não abriu a boca? Fica meio que uma obrigação, embora é prazeroso, né? Temos que falar o Evangelho e a palavra de Deus como missão da nossa vida, beleza? O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer assim, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência carnal que combatem contra a alma. Olha aí, primeiro fato, né? Paulo chama os discípulos de peregrinos e forasteiros, porque estamos aqui nessa terra combatendo, porque amanhã ou depois estaremos lá na glória. Então estamos aqui de passagem. Então, peregrinos e forasteiros. Mas ele vai dizer que vocês se abstenham da concupiscência da carne. Porque os nossos desejos carnais combatem contra a nossa alma, né? Impede que a nossa alma veja as coisas espirituais. Beleza? 1 Pedro Meus 2, irmãos, sobre a nossa conduta, né, como cristãos na guerra, nós temos que entender que a palavra, né, ela nos dá autoridade. 1 Pedro, capítulo 2, ainda, né, lá no versículo 9, o apóstolo Pedro, ele diz que nós somos a geração eleita, né? Somos para Cristo o seu sacerdócio real. Olha que tremendo, né? A nação santa. Então, nós somos pessoas que fomos chamados para anunciar a palavra de Deus. Lá no versículo, Pedro diz que nós somos convocados para tirar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz da palavra de Deus, ok? Então, o termo sacerdócio significa que nós somos ungidos, capacitados, né, para
batalhar aí e tirar pessoas das trevas como missão, né? Esse é o foco, né, irmãos? Se perdemos o foco, né, comprometemos todo o resto da batalha, né? Colocamos a missão em risco, né? Vamos dizer assim, né, irmãos? Então, é muito simples de entender como comparamos aí a palavra de Deus com uma situação de guerra e guerra espiritual. E aí, meus amados, já praticamente aqui chegando no final, né? Eu tô correndo um pouquinho que é para dar tempo aí, mas já chegando no final, Efésios capítulo 6, eu vou ler aí, irmãos, alguns versículos. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus amados, após esse áudio aqui, eu vou estar enviando outra imagem, porque a imagem, eu preciso que essa vocês deixem gravadinha aí, salva, né, no celular de vocês, claro, se tiver memória, mas, irmãos, porque Jesus me deu orientação e eu fiz como ele pediu. E eu fiz aí um desenho, né, com a nossa armadura espiritual, e cada versículo ali que vai explicar aí para nós, né, o significado desses textos, né, que nós lemos aqui de Efésios, onde Paulo fala com autoridade da nossa armadura espiritual, para que a gente venha resistir no dia mau, ok? E vencer, irmãos, vencer, tudo bem? Então não vou me aprofundar muito aqui em cada palavra que Paulo falou, mas eu vou colocar a imagem para vocês entenderem, estudarem aí durante a semana. Fica aí então de dever de casa, né, para os irmãos durante o dia aí, ou os dias, né, se revestirem da palavra de Deus. Porque, volto a dizer, não é porque você vai daqui a pouquinho, né, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, que o reino espiritual vai te dar folga, né? Nós dormimos e descansamos, mas o reino espiritual não dorme, ou não tira férias, ou não tem final de semana para ele se divertir. Não, o reino espiritual está sempre trabalhando, então nós devemos orar em todo o tempo, né? Na hora de dormir, na hora de levantar, e também estudar a palavra de Deus sempre, tudo bem? Vou colocar a imagem aí. É importante falar também que no exército, né, vamos dizer assim, a parte da tropa, né, do pelotão, que mais chama a atenção é a infantaria, né? A infantaria é aquele grupo que vai na frente, né, dos outros armamentos, por exemplo, do tanque de guerra, muitas das vezes, das metralhadoras, dos canhões, né? A infantaria são grupos, né, de soldados que vão para a linha de frente, corpo a corpo, né? Muitas das vezes eles vão ali lutar com o adversário corpo a corpo. Eu posso dizer, irmãos, que no nosso tema de hoje, a infantaria, é quando você vai para o dia a dia, irmãos, com o coração aberto para falar a palavra de Deus, custe o que custar, né? O soldado que é escalado para a infantaria, ele precisa ser muito corajoso, porque ele vai abrir caminho, né? Muitas das vezes, né, para outros, para o exército ganhar campo, né? Avançar em campo na busca de alcançar o exército adversário lá, enfim, né? O quartel-general do adversário, tudo bem? Então, nós temos que ser essas pessoas aí, né, e da infantaria. Sobre, né, o nosso quartel-general, porque nós também temos, né, o nosso exército de Cristo, vamos dizer assim, nós também temos o nosso quartel-general. O que é o quartel-general? Né? É o local onde o general, o capitão, né, os líderes, né, eles se reúnem, né, para traçar as estratégias. Nós podemos chamar o nosso discipulado, né, que são os nossos estudos bíblicos, os nossos momentos de comunhão, em grupo, né? Ou às vezes podemos dizer também individual, de cada irmão aí com Deus o Pai, podemos chamar aí
né, de estratégia, porque na palavra de Deus encontramos caminhos, né, para a gente vencer situações que até então estão sendo embaraçosas. Então não desprezem a palavra de Deus, os estudos, né, porque tudo isso vai gerar, né, benefícios na guerra contra o reino espiritual. São nesses momentos, né, de cultos, orações, jejuns, né, palavra, obediência, né, tudo isso vai gerar uma blindagem, né, contra o reino das trevas. Vai trazer para nós comunhão, por meio da comunhão, santidade, né? Vai trazer a graça de Deus, fé, esperança, salvação. Então, meus irmãozinhos, beleza? Coloquei aí o bonequinho, né, triste, né, frágil, desanimado, enfim, porque este aí somos nós quando estamos desarmados contra o reino espiritual, beleza? Mas se observarmos a palavra de Deus, conforme Jesus deseja, nós então estaremos revestidos aí com a nossa armadura espiritual, beleza? Então, nós vamos entender que existe uma batalha, né, do Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo, contra o espírito do mundo, que é o que João vai dizer, né? Que existe o espírito do anticristo contra a palavra de Deus que nós falamos. Então, quando você é cheio da palavra de Deus, você vai facilmente identificar a palavra do erro. Então, é uma guerra hoje, nos dias de hoje, é importante falar isso. Muitos irmãos, muitas pessoas têm voltado para trás em relação à palavra de Deus, porque tem sido vencido aí pelo espírito do anticristo, né, que é o espírito do diabo, beleza? Então, cuidado, né? Leiam aí depois 1 João, capítulo 4. Leiam lá os versículos 4 e 6. 1 João, capítulo 4, muito bem, meus irmãos. Então, quero agradecer a Deus o Pai, né, por esse estudo bíblico. Agradecer aí a cada um dos irmãos que ouviram aqui hoje por meio da minha vida, né? E do Senhor Jesus, a palavra de Deus. Fica aí o alerta, né? Porque estamos de fato nos dos últimos dias aqui na Terra e o adversário ele tem engrossado aí para o nosso lado ou para os cristãos aqui na Terra. Não podemos baixar a guarda agora, não é momento disso. Temos que realmente nos capacitar, temos que nos posicionar. Então, irmãos, não desanimem, não fiquem esperando apenas, né? Os líderes aí de vocês, né, o pastor Luiz, a irmã Cibele, até mesmo eu, enfim, ou outros irmãos, como o irmão Vantuí, o irmão Marcos, a irmã Ruth, enfim, não esperem apenas esses irmãos chamarem, se posicionem também, né, façam aí o evangelho acontecer por meio da vida de vocês, né, enfim, e eu queria dizer também que eu pretendo no próximo sábado, né, com a permissão da irmã Cibele, né, já está organizado, o pastor Luiz, eu pretendo no próximo sábado, às 19 horas, né, um pouquinho mais cedo, estar complementando esse assunto, né, eu hoje dou por encerrado, né, mas quero convocar os irmãos, né, vamos usar o termo certo, convocar os irmãos, um chamado para concluir o assunto no próximo sábado, às 19 horas, em nome de Jesus. Irmãos, me perdoem pela correria, mas eu tenho a sensação aqui de missão cumprida. Quero entregar a palavra aí ao pastor Luiz para que ele dê as considerações finais, a oração e as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. E se ficou alguma dúvida, os irmãos perguntem, comentem, né? Muito bem. Se você chegou até aqui, significa que você recebeu todo o conteúdo que o Senhor Jesus revelou para nós nesses últimos dias. A partir de agora, você tem nas mãos, na mente e no coração armas espirituais que, através do Espírito Santo, vão capacitar a sua vida com Cristo para superar toda a imposição do reino espiritual das trevas que vem contra as nossas vidas. Nós queremos pedir que você curta o vídeo, se você entendeu que este conteúdo agregou na sua fé. Nós queremos pedir também que, se possível, faça aí um comentário, alguma sugestão e também que você compartilhe o vídeo para que outras pessoas também recebam deste ensinamento. Que a graça e a paz e a comunhão com o Espírito Santo de Deus estejam sobre você, sobre a sua família
e também com toda a Igreja do Senhor Jesus na face da terra. Em nome de Jesus. Amém.